Olá, pessoal. O professor Matheus Oliveira aqui, junto com o professor Jeff, para a nossa revisão. Continuando aqui a nossa revisão, hoje falaremos sobre o arcadismo. E aí, uma pessoa que gosta muito do arcadismo é quem pode falar com mais propriedade ainda. O que você tem a dizer para nós sobre o arcadismo, Jeff? Muito legal, né? De fato, eu gosto bastante dessa escola literária. E vou começar apresentando o arcadismo para vocês pelo nome. Por que é que o arcadismo tem esse nome? Porque os poetas, nos diferentes países, se reuniam em grupos, né, em panelinhas, e davam às panelinhas o nome, né, de Arcádia. Então, nós tivemos uma Arcádia na França, chamada de Arcádia Francesa, nós tivemos uma Arcádia na Itália, chamada de Arcádia Italiana, nós tivemos uma Arcádia em Portugal, chamada de Arcádia Lusitana, né? E depois tivemos também uma Arcádia no Brasil. Como essas Arcádias, né, tinham esse nome porque homenageavam a Arcádia ideal, a Arcádia grega, né, o paraíso grego, a gente já pode perceber que a primeira característica desse movimento literário é justamente o neoclassicismo, que vocês também estudam, né, nas artes visuais, é a retomada do clássico. E aí você me diz, mas Jeff, o Renascimento já não foi uma retomada do clássico? Sim, por isso que na literatura nós chamamos o Renascimento de classicismo. Esse é um neoclassicismo, ou seja, uma nova retomada do clássico. E essa é a primeira grande característica. A segunda grande característica do arcadismo, se for para nós resumirmos em apenas duas, é o bucolismo, né? O que é o bucolismo? Quer comentar, Matheus? Jeff, eu achei interessante, antes da gente da sequência, esse link que você faz com justamente a arte clássica, né? Eu, sinceramente, não tinha pensado nesse paralelo do quanto acaba sendo uma atualização e fica muito mais fácil a gente realmente entender o romantismo, né? O movimento que vem depois, que a gente acaba estudando, o quanto esse contato com a natureza, o contato com as formas clássicas, né, vem de um movimento anterior, que é no arcadismo. Olha, gente, estou aprendendo aqui com o professor Jeff também. Então, de verdade, porque eu sempre fui pensando muito mais assim no barroco nesse sentido, mas também acho que por faltar esse olhar mesmo das formas clássicas, como conseguem ser retomadas. Mas então, por favor, continue que segue com a palavra aí que está excelente. E faz todo sentido o que o professor Matheus comentou sobre o barroco e o romantismo. Eu só não vou entrar nesse detalhe, porque senão a gente vai acabar invadindo o assunto do ano que vem, né? E a nossa ideia é fazer uma revisão. Mas o refinamento, algumas preocupações com detalhe, principalmente o sofrimento ali do barroco, isso também é muito romântico, né? Esse paralelo entre o sofrimento e o barroco e o sofrimento romântico, vocês vão ver que é muito evidente, inclusive nas artes visuais. Mas voltando para o arcadismo, a segunda característica é, como disse o professor Matheus, a natureza, né? A valorização da natureza, que é o que nós chamamos de bucolismo. Então, se você lembrar dessas duas características, neoclassicismo, retomada do clássico, e bucolismo, valorização da natureza, você nunca vai errar nenhuma questão sobre o arcadismo. Claro que tem aquelas 5 expressões latinas, que eu vou até comentar aqui brevemente e traduzi-las para vocês, mas o principal, gente, é você lembrar do neoclassicismo e do bucolismo. Quais são as 5 expressões latinas, então? Em ordem, carpe diem, essa é mais fácil, né? Carpe diem, como a gente fala popularmente, né? Aproveite o dia, aproveite a vida. A segunda, fugere urbem, também não é tão difícil, né? Fugere, fugir do urbano, fugir das grandes cidades, da aglomeração das grandes cidades, né? Vai lembrar que com a ascensão da burguesia, depois da Revolução Francesa, as cidades acabaram, ou paralelamente à Revolução Francesa, as cidades estavam muito inchadas. E isso incomodava alguns poetas que procuravam aquele paraíso ideal onde eles gostariam de viver. E por isso eles se imaginam longe desses grandes centros, reclusos, né, nas suas fazendas, no campo, e inclusive a valorização do campo está muito relacionada a isso também. E há outras características que também vão recuperar do latim, né? Algumas inspirações, como aurea mediocritas, né? Ou equilíbrio de ouro, a busca pelo equilíbrio, né? Por uma vida equilibrada. Amoenos, né? Lugar ameno, lugar tranquilo, né? E inutil. Essa eu ia lembrar. É difícil, né? Inutil. Essa é... Essa é praticamente uma crítica ao barroco, né? Inutilia, inútil, truncat,
cortar, quebrar, cortar o inútil, né? É justamente uma oposição ao que nós acabamos de ver no Barroco, ou seja, a ideia do Arcade é simplificar, tornar tudo mais simples, né? O mais simples possível, para que essa poesia realmente, primeiro, seja facilmente compreendida e, segundo, reflita a vida simples que o poeta de viver, abraçadinho com a sua amada, contando carneirinho e desenhando coraçãozinho nas árvores. Não à toa, a última característica, um último comentário que eu gostaria de fazer sobre esse movimento é que esses artistas, para fugir até dessa realidade na qual eles viviam, né, e para se isolar no campo, né, nesse paraíso ideal que eles imaginavam, eles mudavam os seus próprios nomes. Então, o Cláudio Manuel da Costa chamava a si mesmo de Glouceste. O Tomás Antônio Gonzaga chamava a si mesmo de Dirceu, né? E escrevia muitos poemas para sua amada Maria Doroteia, que ele não chamava de Maria Doroteia, ele chamava de Marília. Você tem um poema aí do Dirceu para ler para a gente, Matheus? Sim, eu acabei destacando, inclusive, a parte das cartas chilenas do Melhor ainda, Dirceu, eu já emendo no último Tomás Antônio comentário que eu vou fazer. Gonzaga. Eu gosto muito. O conteúdo dessas cartas, né, acabam sendo compostas. A ideia, cartas, mas ele compõe 13 poemas satíricos, né? Eu vou ler para vocês um trechinho aqui. Amigo Doroteu, prezado amigo, abre os olhos, boceja, estende os braços e limpa das pestanas carregadas o pegajoso humor que o sono ajunta. Critilo, o teu critilo é quem te chama. Ergue a cabeça da engomada fronha, acorda, se ouvir, queres coisas raras. Ah, pobre Chile, que desgraça esperas. Quanto melhor te fora se sentisses as pragas que no Egito se choraram, do que veres que sobe ao teu governo. Carrancudo, casquilho, a quem rodeiam os nécios, os marotos e os peraltas. É um trechinho interessante para a gente ver a versatilidade, né, da poesia Arcade. A gente às vezes não repara, por conta de ser uma linguagem que foge um pouco hoje da nossa expressão, né? Mas eu acho muito interessante quando a gente volta a olhar essa expressão mesmo, quanto o arcadismo busca esse ponto que você falou em relação ao barroco, simplificar, né? Se o barroco tem essa característica que nós percebemos, que é o exagero, o arcadismo vai vir como uma resposta a isso, né? Buscando justamente simplificar. Então é interessante, a gente percebe uma poesia com uma linguagem mais simples, que embora ela venha num tom de carta, né? Ela ainda assim declama, é lírica, então é uma poesia bastante interessante. Sim. Como disse o professor Matheus, as cartas chilenas são chilenas só no nome. Na verdade, para ironizar e esconder sem esconder, né? Não deixar tão às claras assim as críticas, o Chile, no caso, seria o Brasil, ou a porção de Portugal, né? Correspondente aqui às terras brasileiras, que já eram chamadas de Brasil naquela época. A cidade de Santiago, onde se passam as aventuras ali narradas nas cartas, na verdade é a cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, e que é o berço do movimento da Inconfidência Mineira, e o Fanfarrão Minésio era, né, uma releitura, uma caricatura do governador de Minas Gerais, né, na época, da província de Minas Gerais à época. Por que então que o poeta Arcade, o Tomás Antônio Gonzaga, escreveu essas cartas chilenas criticando o governo de Minas? Porque embora esses poetas sonhassem com essa vida no campo, e todos eles de alguma forma se recriassem e se imaginassem nesse ideal bucólico, todos eles também de alguma forma se envolveram com revoluções. E aqui no Brasil, né, inspirados pela Revolução Francesa e também pela independência dos Estados Unidos, que aconteceu, né, que aconteceu paralelamente, os nossos artistas, os nossos poetas se envolveram com a Inconfidência Mineira de Tiradentes. Cláudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga, Alvarenga Peixoto e o próprio Tomás Antônio Gonzaga, todos foram presos ou exilados por conta do seu envolvimento na Inconfidência Mineira. Não tiveram um destino tão trágico quanto o do Tiradentes, mas ainda assim, né, todos eles acabaram tendo esse mesmo destino porque eles eram muito politizados, né? Eles não eram nobres, mas pertenciam à burguesia,
e estavam revoltados com a forma como a região em que eles moravam era tratada. Então, se não é um movimento de independência do Brasil como um todo, é pelo menos um movimento de independência de Minas Gerais, e isso afeta, obviamente, diretamente aquilo que eles escreviam. Lembrando que o Tomás Antônio Gonzaga nunca seria louco de assinar essas cartas, né? Só muito mais tarde, com o estudo da obra, é que se descobriu que ele era o autor. E também, né, relacionada a essa ideia de reescrever a história, mas aí contando a perspectiva de Portugal, nós temos como um grande exemplo a poesia do Basílio da Gama. Vocês leram durante o bimestre o livro O Uruguai, e ali nós temos o outro lado, né? O lado do português e do espanhol evidenciados, né? Defendidos, porque o próprio Basílio da Gama era apadrinhado pelo Marquês de Pombal, que era o administrador de Portugal. Mas aí sobre o Uruguai, se você tiver alguma dúvida ou se você esqueceu do livro, vale a pena você assistir às aulas próprias do livro que estão aí nas semanas anteriores. Tá certo, gente? Algum comentário final, Matheus? Olha, eu acho que só reforçar o convite a quem quiser assistir a aula lá do livro, são aulas sensacionais, recomendo muito. Então, bom, eu acho que é isso, né? Conseguimos dar um fechamento Panorama? aí. Uhum, sim. Uhum. Então é isso, galera. Muitíssimo obrigado por sua atenção, por sua participação, bons estudos e boa prova. Valeu!